Este programa é livre para todos os públicos. Bom dia, pessoal. Bom dia. Estamos aqui hoje com Mulher em Ação. Desejo a vocês que estão nos assistindo uma boa semana. E hoje nós temos novidade no programa. Fica ligadinho, tá? E para não ficar nas minhas palavras, vamos lá, um versículo do dia hoje que fala assim: meu Deus. Hoje nós estamos com um grupo aqui que nós vamos tratar de um assunto muito importante sobre dependência química. Eu gostaria que você estivesse assistindo, porque esse é um tema muito importante e que tem abalado a nossa sociedade. E muitos desses recuperando, ele tem uma história de vida que não foi muito fácil. E nós precisamos que você que está assistindo esteja compartilhando esse trabalho. Você que tem alguém na família que está com esse problema, faça suas perguntas. Nós vamos ter pessoas aqui capacitadas e com experiência nessa área que possa responder a sua pergunta, tá? Eu quero dar a entrada aqui. Tá no ar? Tá. Eu quero dar o bem-vindo aqui para o pastor Luiz Carlos, que ele é do Ministério Comunidade Cristã Deus Faz o Impossível. Quero dar também o bem-vindo aqui ao Levita Edson, que ele está aqui com a gente. Hoje ele vai tocar umas músicas, ele vai falar uma experiência própria dele com essa química que é horrível, que é a desgraça do momento. E que ele é da Igreja Apostólica Templo de Restauração em Cristo. Estamos aqui também com o pastor Rodrigo, que é uma bênção, meu amigo também, do Ministério Raiz de Jessé. Sejam bem-vindos vocês, Edson, pastor Luiz, pastor Rodrigo. Nós vamos começar agora com o pastor Rodrigo, que já trabalhou com recuperandos em casa de recuperação. Qual foi a sua experiência lá, pastor Luiz? Primeiramente, bom dia a todos. Quero agradecer a oportunidade de estar aqui nesse
recuperação. Nós pegamos bastante meninos na rua, trabalhamos com famílias, familiares, e sempre levando essas pessoas para casa de recuperação, prestando assistência espiritual e psicológica para essas pessoas. Porque é muito importante saber que não se trata do problema droga, do problema, louvado seja Deus, não se trata do problema de dependência somente com terapia, somente com psicologia, né? Na verdade, todo ser humano ele tem uma carência, né, de algo. A pessoa que ela procura droga, a pessoa que ela procura a química, o álcool, a cerveja, ela sente dentro de si o vazio que precisa ser preenchido. E essa coisa ela só pode ser preenchido com a presença de Deus. Se a pessoa não entender que ela não preencher esse vazio com a presença de Deus, ela sempre vai preencher esse vazio com algo. Umas pessoas preenchem com times de futebol, outras pessoas preenchem com esposo, com esposa, tem pessoas que preenchem com canções. De alguma maneira, a pessoa ela acha para preencher esse vazio. E quando ela não encontra, ela vai se declinar para a droga. Ela vai se declinar para que ela preencha esse vazio que vai estar consumindo ali esse vazio dela por alguns minutos, por alguns momentos, né? E ela fazendo isso, ela acha que está se aliviando, quando na verdade, como diz a Bíblia, um abismo chama outro abismo. E essa recuperação, o dependente químico, é uma pergunta que todos têm falado, têm perguntado, e é uma dúvida pessoal também. O dependente químico, ele tem cura? Sim, tem cura, sim. Tem cura. Mas você fala isso como uma opinião própria ou como uma opinião científica? Eu falo isso, assim, com a experiência de quem foi 15 anos usuário de crack. Eu fui 15 anos usuário de crack, eu fui 20 anos usuário de maconha. E eu posso dizer que eu sei o que é a dependência. Eu não estou falando de algo que eu ouvi falar, eu estou falando de algo que eu vivi. E hoje, para a honra e glória do Senhor Jesus, fazem 6 anos que eu estou firme, que eu nunca mais tive uma recaída, eu nunca mais tive problema com drogas. Então, tem jeito sim. Você que está ouvindo, você que está nos assistindo, você às vezes diz que não há esperança para o seu filho, não há esperança para a sua filha, não há esperança para a sua mãe, para o seu pai. Assim, Jesus Cristo, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele diz, Mateus 11, 28, vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E Jesus alivia sim. Amém. Tem jeito sim. É porque aqui tem uma pessoa que trabalha aqui, que ele está falando aqui a opinião dele, que ele trabalha com recuperandos. E ele está dizendo aqui, ó, que a dependência química é uma doença incurável, progressiva e fatal. Ela não tem cura, mas possui tratamento. E caso a pessoa não procure tratamento, o uso de substâncias químicas se transforma em abuso, depois em hábito, até a instalação da dependência, tomando sua própria vida e a de todos à sua volta, uma tragédia. O que você acha disso que ele falou? Então, eu acho assim, na verdade, a pessoa que está na dependência química, como eu falei, a Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. A tendência é ela continuar usando, até que ela cai em si, que ela necessita, né, de uma recuperação. Ele está dizendo que não tem cura. Eu digo para você, tem cura sim. Fazem 6 anos que eu saí de uma casa de recuperação. E nesses 6 anos, a minha vida foi totalmente restaurada. E como que foi, como que você teve esse encontro? Você foi, na casa de recuperação que você trabalhou, que você teve experiência, você disse que para você trabalhar lá como monitor, você foi lá como um dependente químico, você foi internado lá nessa casa de recuperação. Como que foi esse processo? Então, esse processo foi assim, primeiramente, eu trabalhava, eu quero deixar bem claro aqui, eu tinha profissão, tá? Eu trabalhava registrado, eu tinha família, e por chegar um tempo a qual a cocaína não fazia mais efeito, eu procurei uma droga mais forte. Foi onde eu conheci o crack. E fazendo uso da substância do crack, eu comecei a perder totalmente a noção das coisas que eu fazia. Então, eu recebia um bom salário, mas 70%, 80% desse bom salário eu gastava com a droga. O pouco que eu fazia compra para casa,
eu, depois em casa, eu pegava as coisas do armário, da despensa, para trocar por droga. Então era muito difícil para a minha família, era muito difícil para os meus familiares, nem para o meu filho, ver aquela situação, minha avó, meus tios vendo aquela situação, e eu cada vez mais declinante, foi quando eu entendi que eu estava doente. Eu entendi que eu precisava de uma ajuda. E eu entendi que eu tinha que fazer algo. Foi quando alguém me apresentou, disse que tinha uma casa de recuperação, e se eu queria ir para lá. E foi quando eu conheci a primeira casa de recuperação, que foi a comunidade terapêutica Boas Novas, que fica no Majestic, aqui em São José dos Campos. E quando eu fui lá, a missionária Margarida Arolca, ela me recebeu, e eu fiquei na casa de recuperação 10 meses. Só que tem um detalhe. Eu fui para essa casa de recuperação para eu ser curado. Só que eu não queria cura. Eu queria engordar, eu queria ficar bom, queria ficar aparentemente bem. Eu queria ficar aparentemente bem. Eu queria que as pessoas olhassem para mim e vissem que eu estava bem. Então, depois desse período de 10 meses, eu saí, e o primeiro problema que eu tive na rua, que foi a falta de emprego e a discriminação, eu tive uma recaída com droga. E esse período de recaída eu fiquei mais ou menos um mês usando droga. Foi quando que num lapso eu disse, eu vou voltar. E eu voltei nessa casa de recuperação e eu pedi uma segunda chance. Eles me deram essa segunda chance. Nessa segunda chance, eu fiquei mais 6 meses na casa de recuperação internado ali. E nesses 6 meses que eu fiquei ali, eu comecei a me sentir só. É muito interessante isso que eu vou falar para você. Eu fiquei 15 anos usando droga. Sem olhar para minha família, sem olhar para o meu filho, sem olhar para os meus parentes ao meu redor. Mas quando eu estava em tratamento, eu me preocupava com eles. Eu achava que eles precisavam de mim. É interessante que o dependente químico, ele acha que ele faz tantas coisas ruins e acha que o mundo é contra ele. E é exatamente o contrário. Ele acha, as pessoas querendo ajudar ele se sente humilhado. Ele acha que as pessoas não dão valor para ele. Ele briga com todo mundo. O dependente químico, ele tem tanto problema que se ele morar sozinho, ele quer fugir de casa. E se ele morar sozinho, ele quer fugir de casa. É tremendo isso aí, gente. E o interessante é que eu fiquei lá a segunda vez. E aí eu comecei a olhar para a minha profissão, porque eu ganhava um bom salário, que eu tinha que sair, que eu tinha que ajudar a minha família. E assim eu fiz. A segunda vez eu saí. E passado um período ali de mais ou menos 2 meses, eu tive uma recaída de novo. E essa segunda recaída, eu cheguei a encostar o meu carro no ponto de droga e saí de lá com a quantia de droga. Eu deixei meu carro. E eu saí de lá com a quantia de drogas. E aí foram me achar uns 15 dias depois no meio do mato. E aí pegaram e eu levaram a terceira vez para casa de recuperação. Só que na verdade, eu mesmo, eu queria a recuperação, mas eu não queria, como que eu posso dizer, ter um encontro com Deus. Eu achava que eu ia me curar assim, que ia ser uma coisa repentina, que se eu deixasse de fazer, se eu mudasse o meu hábito, as coisas iam mudar. Eu acreditava nisso. Se eu mudasse a minha rotina, se eu começasse a focar em trabalho, em livros, se eu arrumasse uma terapia ocupacional, isso ia substituir a minha carência pela droga. Eu acreditava nisso. E mais uma vez eu fiquei na casa de recuperação mais 6 meses e isso não aconteceu. Quando eu saí, eu tive outra recaída. Só que dessa vez, como diz a palavra do Senhor, né? Quando um espírito imundo, ele habita numa casa, ele sai, e ele voltando e achando essa casa vazia, ele entra consigo e traz mais 7. É interessante essa palavra, porque muitas vezes nós olhamos assim, nós imaginamos que o espírito imundo está na pessoa, e ele sai, e aí ele volta e traz mais 7, e aí o estado dela volta a ser 7 vezes pior. Na verdade não é 7, é 1 mais 7 é 8.
E aí ela volta a ter um encontro com Deus, volta a procurar Deus. E aí ela sai de novo, tem a recaída. Então aqueles 8 espíritos voltam e traz mais 7, então são 56. Então por isso que de repente você vê uma pessoa que tem a sanidade normal, uma pessoa que está totalmente tranquila, que conversa bem, que trabalha bem, daqui a pouco você olha para ela está falando ali como um louco, usando uma meia de um pé, uma meia do outro pé, um tênis de um jeito, um tênis do outro jeito. Isso, o que aconteceu com ela? O que aconteceu é que ela está brincando de estar com Deus e de não estar com Deus. Ela não teve um encontro com Deus. E aí eu lembro que dessa vez eu não tinha mais coragem de voltar para casa. Eu não tinha coragem mais. Então eu resolvi ficar na rua de vez. E eu fui morar ali na praça do centro da cidade, aqui em São José dos Campos. Eu fiquei morando ali na praça. Eu ficava vagueando ali durante o dia, cometendo pequenos furtos, né, para poder consumir a droga, né? E eu ficava entre crack e álcool e crack. Eu usava crack para não ficar bêbado e eu tomava álcool para ficar livre do crack. Então eu fiquei nesse ciclo vicioso por muito tempo, a ponto que eu fiquei 40 dias sem tomar um banho. Eu já não me suportava mais. Eu cheguei a pesar 60 quilos. E hoje eu peso 95 quilos, ou seja, eu tinha 35 quilos a menos. Eu estava pele e osso. E eu lembro que a última vez, eu fui em um lugar ali, na hora do banhado, eu estava consumindo a droga, eu subi e parei na calçada. E eu estava mais ou menos ali em frente à rodoviária velha, ali em São José dos Campos. E eu parei naquela calçada, eu sentei e eu comecei a perguntar por que eu estava passando por isso, por que eu não tinha força para me livrar da droga, por que eu não conseguia, o que estava acontecendo, porque eu não tinha mais vontade de viver. Na verdade, eu estava procurando a morte e não estava encontrando. Quando de repente passou o Senhor, que eu não conhecia, nunca vi, e ele olhou para mim e disse assim: Deus está mudando a sua vida hoje. E aí eu gritei para ele, disse assim: o que você disse? Isso é isso mesmo que você ouviu. Deus está dizendo que Ele te conhece, e Ele está mudando a tua vida hoje. E eu disse assim para ele: mas você sabe quem sou eu? Ele disse: eu não preciso saber quem é você, mas o meu Deus te conhece desde o ventre. E Ele disse que Ele muda a tua história hoje. E naquele dia eu estava barbudo, cabeludo, e estava 40 dias sem tomar um banho. Eu disse para ele: então se Deus existe, me ama, me dá um abraço. E aquele homem, ele veio limpo, perfumado, e me abraçou. E começou a chorar. E ali, quando ele começou a chorar, eu comecei a chorar também. E ele disse assim para mim: Deus está dizendo para você, volta que eu estou mudando a tua história. Então ali foi a primeira vez que eu peguei um dinheiro e eu já não quis mais consumir a droga. Eu peguei no ônibus e eu voltei ali no Majestic. E eu cheguei na casa de recuperação e a Magali estava conversando com outros recuperandos. E eu sentei e fiquei ali esperando, arrumando um jeito de tentar falar com ela, pedir para ela mais uma oportunidade. Porque é muito importante você entender que o dependente químico, ele sempre vai pedir uma nova oportunidade. E muitas vezes a pessoa ela vira e diz: não, isso é vergonhice, não, você não muda, não, você não tem jeito, não, você não vai mudar. Quantas vezes você já não falou, quantas vezes você já não tentou. E ali eu fiquei esperando. Foi quando ali tem um rádio que fica ligado tocando canções, né? E começou a tocar no rádio um louvor que dizia assim: não, este não pode ser seu fim. Não, aí começou a tocar essa canção: não pode ser o seu fim, não o que Deus sonhou para ti, né? Se tudo que Deus te prometeu, né, sobre a sua vida estão as ricas bênçãos de Abraão. E começou a falar: bendito será a sua casa, benditos serão seus filhos, e Deus engrandecerá seu nome. A Magali, ela se levantou. Glória a Deus. E ela veio andando em minha direção e ela falou assim para mim: esse louvor é para você. E eu disse para ela: mãezinha, me aceita. E ela disse: quantas vezes você precisar. Glória a Deus. E
naquele dia, eu disse: Senhor, eu não quero mais ser do meu jeito. Eu não sei o que o Senhor vai fazer, mas a partir de agora eu quero que seja do seu jeito. E aí ficou difícil, porque do jeito de Deus é difícil, né? Do jeito de Deus é difícil, sabe? É muito difícil. A gente perdeu tudo. A família sumiu, o filho sumiu, os parentes que quando eu estava na dependência química me auxiliavam, sumiu. A minha mãe virou para mim e disse assim: olha, eu prefiro ver um filho embaixo da ponte que ter um filho cristão. Ninguém foi me visitar, não sei meu filho que hoje ele está com 17 anos, né? Esse meu filho, Lucas, ele foi me visitar, ele perdeu as férias dele, né? Investindo na minha vida. Interessante que quando eu fiz esse propósito com Deus, a primeira coisa que Deus falou para mim é que eu tinha que aprender a perdoar. Porque muitas vezes o dependente químico ele carrega essa mágoa. Ele carrega essa mágoa. Eu lembro que teve um dia que era Natal e estavam todos reunidos na casa da minha avó e eu vinha de noites de usar droga. Eu sabia que na casa da minha avó ia ter um leitão, ia ter um peru, ia ter uma maionese, ia ter Coca-Cola, ia ter aquela confraternização. E eu cheguei para almoçar. E minha avó trancou o portão e ela trouxe para mim um prato de comida na rua. E falou para mim: eu não posso deixar você entrar. Então você vai roubar o que aqui. Eu amo você, mas você está doente. Então, naquele dia, aquilo me machucou muito. Saber que você não pode ser recebido pelos seus. Porque, na verdade, as pessoas elas não têm uma defesa contra isso. Você vê que tem alguns casos que as mães chegam a acorrentar os seus filhos para que eles não saiam para a rua para usar mais droga. Quando, na verdade, isso aí é uma luta espiritual. Isso é uma luta espiritual, né? As pessoas querem tratar com remédio, e eu acredito isso e falo com toda certeza que você não cura uma dependência química usando outra química. Não tem como a pessoa, você vai tirar uma cocaína e vai colocar num remédio. É semelhante à pessoa que para de fumar, mas coloca nicotina no braço. Ou seja, é a mesma coisa. Não está mudando. A pessoa está saindo de um abismo, está entrando no outro abismo. A única coisa, a única pessoa que pode realmente mudar uma pessoa é Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele muda sim, ele transforma sim. E a Bíblia diz que a mão do Senhor ela não está encolhida para que não possa salvar, e nem seu ouvido agravado para que não possa ouvir. Mas as nossas iniquidades, elas fazem separação entre nós e Deus. Então é importante saber que a pessoa ela tem que ir a Deus, porque a Bíblia diz: achegai-vos a mim e eu me achegarei a vós. Então a pessoa tem que se achegar. E aí eu comecei agora a ler a Bíblia não para decorar, não para ter eloquência, não para saber pregar, mas eu comecei a pedir para o autor da Bíblia estar comigo. Amém. Eu comecei a pedir: Senhor, me ensina como é que é para ler, porque ler eu sei, pregar eu sei, mas não está adiantando nada, que eu não estou vivendo. Eu preciso aprender, então eu preciso que o Senhor, que é o autor do livro, esteja comigo. E aí foi quando então eu li primeiro: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E aí o Espírito Santo ele falou no meu coração: qual é a sua verdade? E aí eu entendi que a minha verdade é que eu sem Deus, eu sou um trapo. Eu sem Deus, eu sou um dependente químico, eu sou um viciado, eu sou um homem sem nome, eu sou um homem sem família. Mas eu com Deus, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Glória a Deus, aleluia. Eu com Deus, aleluia. O Senhor, a palavra do Senhor diz que um valerá por milhares. Louvado seja Deus. Pessoal, a gente vai pôr o nosso levita Edson aqui, participação especial dele. Ele também tem uma experiência muito grande com isso, ele vai falar depois, mas primeiro você vai tocar uma musiquinha. Você sabe tocar essa música que ele cantou? Não sabe? Mas toca aí uma então. Primeiro eu gostaria de agradecer a Deus por tudo que Ele já tem feito em minha vida. Porque somente eu passei. E Deus, Ele conhece meu coração. E gostaria de agradecer
honrado o pastor Rodrigo também de ter feito esse convite. Eu sou muito grato ao Senhor por tudo que Ele já tem feito na minha vida, que há de fazer, não só na minha vida, como de todos aqueles que estão ouvindo, amém? Então que você possa, independente do lugar que você esteja, se você esteja na direção ou não, nesse momento, num trânsito, não precisa fechar seus olhos, mas pense em Jesus nesse momento. Que você que está ouvindo, caro ouvinte, possa rasgar não só as vestes, mas rasga seu coração na presença do Senhor, amém? Glória a Deus, aleluia. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na minha dente, mas peço que tua presença aumente. E se eu passar pelo fogo, eu não temerei. Na tua fumaça de glória, Senhor, eu entrarei longe do Santo dos Santos, não sei mais viver. Oh, glória a Deus, aleluia. E se eu passar pelo fogo, não temerei. Na tua fumaça de glória, eu entrarei longe do Santo dos Santos, não sei mais viver. Quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver. Aonde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver. Aonde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Glória, glória, sabe viver. Aonde estiver, clama pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar,
queria que você falasse rapidinho, porque a gente está com o tempo limitado, que você faz pouco tempo que você se recuperou, né? Isso. Você pode falar rapidinho para a gente passar a oportunidade para o pastor Rodrigo? Amém. Glória a Deus. Então, caros ouvintes, eu gostaria de dizer que faz um mês, para a honra e glória do Senhor, que eu me faço firme e perseverando com toda súplica. Também agradecendo pelo meu pastor, porque ele tem me feito um convite. E eu era usuário de droga, eu era traficante. E eu já trafiquei umas 18 biqueiras e já gerenciei biqueiras. E o Senhor, Ele já tinha me escolhido e minha alma almejava a presença do Senhor. E independente de tudo que acontecia na minha vida, quando eu chegava na minha cama, eu agradecia a Deus. Eu pedia para Ele tirar isso de mim, tirar essa vontade das drogas, essa vontade de beber. E o Senhor, Ele... que nem a palavra do Senhor fala que seus ouvidos não estão gravados para que não possa ouvir. Então quer dizer, Ele estava ouvindo, Ele conhecia o meu coração. E a partir do momento que esses dias, no dia 3 de fevereiro, eu fui num monte ali em São Paulo, no monte de corridas com o Morro de Sabó, e eu subi de uma maneira, através do convite do meu pastor. E o pastor só falou assim para mim, ó: irmão, eu só quero que você suba, independente do que você fez, se você se prostituiu, se você traficou, se você usou, eu quero que você suba, que você vai subir de uma maneira e descer de outra. E para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo, eu estou firme. Amém. E tenho perseverado até hoje, com toda a minha força, buscando ardentemente, porque o mundo não tem nada a oferecer. Porque a palavra de Deus fala que Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele não falou, eu sou a verdade, primeiro ele falou que ele é o caminho. Então eu quero dizer para você que está ouvindo nesse momento, que somente ele é o caminho. E sem ele a gente não temos força, até mesmo para largar das drogas, para a gente estar buscando ardentemente a face do Senhor, somente ele para estar nos ajudando e abençoando. Amém. Amém? Pastor Rodrigo, tem alguma coisa para falar aí para gente? Bom dia a todos, todos os ouvintes da rádio. Estamos aqui em família, como já foi dito, né? Quero agradecer a minha amiga Leila, somos amigos íntimos. O pastor Luiz está aqui ao meu lado, conheci ele também. Amigo também, né? Somos amigos íntimos também. Nosso irmão Levi está aqui, o Edson também é meu amigo. E engraçado que aqui estamos em família. Eu quero entrar rapidamente nesse assunto em família. Aqui nós estamos nesse local aqui, gostoso, não é verdade? Harmonia, né, o calor humano, estamos todos aqui em família, né, amigos. Eu quero deixar um relato sobre isso. Aqui no livro da Bíblia, que vai relatar em Marcos, capítulo 5, vai dizer: e chegaram a outra banda do mar, a província dos Gadarenos, e saindo ele do barco, ele saiu logo ao seu encontro dos sepulcros, um homem com espírito imundo, o qual tinha a sua morada nos sepulcros, nem ainda com cadeias o podia alguém prender, porque tendo sido muitas das vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. E andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, ferindo-se com pedras. Neste relato, igreja, amados ouvintes presentes, né? Nesse relato aqui, a Bíblia explica, até mesmo como o pastor Luiz aqui relatou, num certo ponto, que eu observei também, que a gente vê casos, né, nos telejornais, que mães e pais acorrentam os teus filhos, não sabendo o que fazer. E aqui está relatando um jovem também que estava, né, aprisionado espiritualmente, né, e também muitos tentaram o ajudar, né, com correntes também, para que ele não saísse. Eu quero relatar para vocês, nesse momento familiar de amigos aqui, que usuário químico, como eu também fui outrora, como o pastor Luiz e todos aqui relataram, o que ele mais precisa é do calor humano, é da família, é dos amigos. E muitas das vezes, os amigos, a família, eles abandonam, eles já não sabem mais o que fazer. E esse jovem aqui no sepulcro, ele já não tinha mais o abraço da família.
Ele já não tinha mais o abraço dos amigos, né? Os pais, acredito eu, já tinha abandonado, já tinha desistido desse jovem. E ele ali, a Bíblia relata que de dia e de noite ele ficava nos sepulcros, gritando, né? Eu quero deixar para você que está ouvindo, nos assistindo nesta hora, você pai, você mãe, você amigo, você que tem um ente querido que está nessa situação, nessa dependência química, também da bebida, dos vícios da bebida, que você não abandone, você não desampare, porque nesse exato momento é que a pessoa precisa, né, do abraço familiar. Se você não consegue, né, ter uma estrutura psicológica para cuidar disso, faça como o nosso pastor Luiz, procure um local de tratamento, né, que tenha também, primordialmente, um local, né, que tenha, irmã Leila, a palavra de Deus como a rocha daquele local. Porque se também tiver um local, acredito eu, posso estar errado também, se tiver um local que cure de dependentes químicos, né, de vícios, que não tenha a palavra, é anátema. Porque a Bíblia diz no livro de João que sem ele nada podemos fazer. Então que todos vocês, famílias, parentes, amigos, vocês possam abraçar primeiramente essa pessoa que vive nessa situação. Não abandona, não despreze, né? Porque é um momento que eles mais precisam de um abraço. Então eu recomendo, eu sugiro você que tem uma pessoa que está passando por esse vício, está passando por um trauma, né, de bebida, dessas situações que estão acabando com nossos jovens no dia de hoje, nessa era que estamos vivendo, você possa abraçá-los, você possa familiarizá-lo, né? Você possa ajudá-los, né? E enviar eles para esses locais, como o pastor Luiz foi ajudado. Hoje é um pastor, um homem de Deus, hoje ele cuida de pessoas, mas primeiro ele foi cuidado. Então que você possa, né, abraçar essas pessoas, não desampare, amém? Que Deus possa abençoar a vida de todos. Pessoal, a gente está aqui terminando já o programa. Pastor Luiz, qual o conselho que você dá, rapidinho, as pessoas que estão precisando de ajuda, família, qual a orientação que elas devem seguir para a gente fechar o programa agora? Então, primeiramente, buscar a Deus. Busque a Deus. Segundo, tem jeito sim. Não abandone o teu próximo, não abandone ele. Mas procure alguém que tem experiência com o assunto. Alguém que está mais capacitado. Porque muitas vezes, nós querendo ajudar, nós atrapalhamos. Porque muitas vezes nós achamos que dando ali um dinheiro para a pessoa naquele momento, vai resolver o problema. E não vai, só vai resolver naquele momento. Na verdade, tem cura sim, é necessário o encontro com Deus. Eu sou testemunha viva disso. E como eu disse, depois que eu tive o encontro com Deus, né, que eu saí da casa de recuperação, tive um encontro com Deus, 3 meses depois desse encontro, eu estava com a minha casa imobiliada, eu já tinha minha moto, eu já tinha meu carro. 2 anos depois eu conheci minha esposa, né, uma mulher maravilhosa, uma mulher de Deus, né. Hoje nós somos casados, temos o nosso ministério, tenho meus filhos. Então eu tive a minha vida restaurada por Deus. Porque eu acreditei que Deus ia mudar a minha história. Então, assim, a primeira coisa que é necessária para a pessoa se recuperar é ela crer que Deus pode sim fazer o impossível. Segundo, você, familiar, acredite. Acredite. Porque eu sou testemunha viva de que tem jeito. Tem jeito. Não foi 15 dias, não foram 15 meses, foram 15 anos usando crack. Foram 15 anos. Então esse conselho que eu dou para você, procure alguém competente, procure uma pessoa que vai tratar do seu ente querido, né? Que ela já tem uma experiência com isso e vai saber te aconselhar. Porque muitas vezes, nós, por amor, por nós sermos apegados ao nosso ente querido, nós atrapalhamos o tratamento. Bem? A câmera tá aí? Então, pessoal, obrigado pela participação, tá?
Eu quero agradecer a participação do Mulher em Ação. Vocês desculpam, o tempo é muito pouco para responder todas as perguntas, mas nós vamos marcar o retorno deles aqui, vamos fazer outras perguntas. Quero agradecer o pastor Rodrigo pela presença, o pastor Luiz Carlos pela presença, o Levita Edson pela presença. Desculpa o curto prazo que a gente tem, tá? Você que está aí, procura ajuda de quem realmente pode te ajudar. Primeiro em Deus e depois vá até uma igreja, essa igreja ela vai mostrar uma casa de recuperação. Você, família, não desista do seu filho, não desista da pessoa que está com essa dependência. Eu tenho um filho que é dependente químico e eu não desisti dele, eu estou ajudando ele já foi internado 2 vezes, tá? Então não desista. Se você quiser ajuda, entra em contato com a gente entra em contato com o pessoal de casa de recuperação também. E lembrando também, gente, que nós estamos fazendo 1 aninho de aniversário aqui da Rádio Shalom, viu? Olha aí, gente, parabéns, né, pra Rádio Shalom, ó. Um ano. Na verdade é amanhã 1 ano. Vai ter festa? Vai ter festa? Vai ter bolo? Eu tô esperando um bolo aí, né? Vamos ver. De preferência diet. Então, eu quero agradecer a participação de todos vocês, tá bom? E fica aí com a gente. E quarta-feira nós estamos de volta aqui. E o nosso convidado vai ser um advogado que ele vai falar de pensão alimentícia e de violência doméstica. E eu gostaria que vocês ficassem ligados e fizessem todas as perguntas, que nós vamos ter um doutor aqui para responder para vocês, tá? Um grande abraço, obrigado pela participação de vocês, beijo para todos, a paz do Senhor, fica com Deus. Filho de Davi, tem compaixão de mim. Toca nos meus olhos, faz as escamas caírem. Filho de Davi, tem compaixão de mim. Toca nos meus olhos, pois eu só quero te ver, quero te ver, quero